Boa noite, você que está em casa, que bom que você está assistindo o Clamor da Meia-Noite. Eu digo boa noite porque o programa é gravado à noite aqui em Porto Alegre. A gente pegou assim dias de muita chuva, você assiste o programa semanalmente, mas esse pessoal aqui assistiu a cada noite o Clamor da Meia-Noite, enfrentaram chuva, trânsito. Esse é um povo valente que esteve conosco aqui a cada noite. E para nós é uma honra. A gente está dentro da Igreja Central de Porto Alegre, e você é meu convidado especial para ir a uma igreja adventista do sétimo dia. Quando você chegar lá, você diz assim: eu quero conhecer a igreja. Tem um site que é Encontre uma Igreja. Você entra no nosso site e encontra a igreja mais próxima da sua casa e chega lá e diz assim: Pastor Fernando Iglesias me convidou. Eu estou imitando os outros, vocês viram? Estou imitando. O Ivan Saraiva fala isso. Quem mais fala? Luiz Gonçalves, né? Então tá bom, mas é isso, é tudo para estimular você a buscar uma igreja e procurar uma igreja. Nós estamos hoje no 8º programa da série... Agora vocês acertaram. 8º programa da série Armagedon. Você se lembra quando nós abrimos em João 8, no último programa, e eu disse para vocês, é um verso conhecido, toma cuidado, porque Jesus fala com um grupo de judeus que tinham simpatizado com ele. E no último programa nós lemos ali a partir do verso 31 e no 32 Jesus assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra disso? E eles disseram: mas como? Nós somos livres, somos filhos de Abraão. Lembra disso? Lembra disso? O último programa? Aí a conversa com eles continuou. Mas a conversa não continuou boa. A conversa foi ficando tensa, porque eles ficavam insistindo com Jesus que eles são livres. E eu vou dizer um negócio para você. Eu já falei aqui uma vez, mas eu vou repetir esse negócio. Tem muita gente que busca igreja para ser afagado, para ser acariciado. Tem muita gente que busca igreja, aquela igreja que te agrada, que diz o que você gosta. Nós gostamos de ser enganados. É incrível. Quem gosta de ser enganado aqui? Levanta a mão. A gente gosta. A gente gosta. Se você se arrumar... Olha, tem um negócio assim. Por exemplo, eu estou hoje com a minha namorada ali, né? Minha esposa. É que a gente namora há 37 anos já. Agora veja. Teve uma vez que aconteceu um casamento e ela se arrumou para ir no casamento. E aí, quando ela voltou da cabeleireira, eu demorei a reconhecer que era ela. Ela tinha se transformado numa outra mulher, sabe como é que é? E aí chega-se assim: e aí, gostou? Que resposta difícil essa. Porque na verdade eu não tinha gostado. E aí eu me esforcei para agradar, sabe como é que é, né? Eu acho que você já deve ter passado por isso. Mas ela percebeu como é que... Porque não tem jeito, percebe, né? A não ser que você seja um bom ator, assim, minta, você diz, nossa, ficou maravilhosa, que linda e tal. E no fim você diz assim, que horrível. Mas ela sentiu que não tinha gostado. E depois daquele evento eu disse assim: vamos fazer um trato? Nunca mais se transforme numa outra, porque eu gosto é dessa. Pode ser que eu não goste da outra, né? Deu para entender, né? Então, quando você se arruma, você não quer saber a verdade. Você quer chegar e quer que a pessoa diga, gostei. Então, assim, quando você se arrumar, nunca pergunte para uma criança assim, estou bonita? Porque a criança é sincera. Pode ser que ela diga assim, não. Aí, outro dia na minha igreja, eu fiquei assim uns 10 minutos contando uma história para a criança, e quando chegou no final da história, a história de Samuel, eu perguntei para o menino assim, você gostaria de ser como Samuel? Ele disse, não. Fazer o quê, né?
Gastei 10 minutos do meu tempo, do tempo dele, não consegui convencer, devia ter chamado minha esposa para contar a história, fui fazer o papel dela, não deu certo, né? A gente gosta de ser enganado, e Jesus não gosta de enganar. Então Jesus diz a verdade. Jesus, a gente lembra de Jesus com essa aura do amor, e Ele é amor porque Ele deu a vida por nós, mas quem ama, educa. Você entende isso? Pai que ama, educa. Ou, você é um pai amoroso, tudo bem. Então se o seu filhinho dizer assim, pai, eu nunca mais vou comer comida, eu só quero comer doce. Tá bom, pai, eu não quero comida. Você diz, que belezinha, tá bom, querido, papai ama você, pode comer o que você quiser. É isso que é educar bem uma criança, não é? E você não pode dizer a verdade nunca. Se ela falar uma coisa feia, se ela se comportar mal, você não vai magoar a criança. Você vai dizer assim, benzinho, você é tão lindo, papai ama você, continua assim, vai. Continua, vai, faz o que você quiser. É assim que a gente educa? E eu vou dizer um negócio para você. Jesus, Ele fala da verdade com a gente. E a verdade machuca. A verdade dói. Então, se você continuar escolhendo igreja que afaga você, você vai fugir da verdade. Você vai escolher quem te agrada. Você vai estar dizendo assim, me engana que eu quero ser enganado. Me engana que eu gosto. É isso. Eu quero ser enganado. Pode ser que o mundo esteja acabando. Pode ser que o Armagedon esteja acontecendo. Mas eu não quero ouvir isso. Sabe por quê? Porque a vida já é difícil. Então não me diga a verdade. E Jesus começou a conversar com esses homens. O texto diz que eles tinham simpatizado com Jesus, mas eles não tinham Jesus no coração, nem na mente. Eles tinham Jesus no exterior. Eles queriam saber o que Jesus podia oferecer para eles de bom. Eles estavam interessados em bens materiais, porque eles sabiam que Jesus fazia milagre, eles sabiam que Jesus multiplicava pães, sabiam que Jesus ressuscitava mortos, e eles queriam tirar proveito de Jesus. E Jesus percebeu, mas Jesus queria salvar a alma deles, Jesus queria ir dentro do coração deles, Jesus queria ir na mente deles, por isso Jesus tinha que dizer para eles a verdade, e a conversa se desenvolve assim, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, e eles responderam para Jesus, somos descendência de Abraão, verso 33, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Verso 37 vai ficando pior. Jesus diz, bem sei que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós, a minha palavra não está aí. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Opa, Jesus começou a dizer a verdade. Eu vim do céu e o que eu falo é o que eu ouvi do meu Pai. Só isso já deixou eles bravos, porque Jesus disse que veio de lá do céu. E sabe o que eles diziam? Esse é o filho do carpinteiro, entende? Porque as pessoas não conseguiam, e muitos não conseguem entender a transcendência de Jesus. Não conseguem entender que Jesus não é esse personagem histórico que nasceu 2000 anos atrás, que Ele é Deus, que Ele é o Criador e que Ele só veio cumprir o que Ele tinha prometido. Verso 39, então lhes responderam, de novo, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, sejam como Abraão. Verso 42, replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, foi Ele que me enviou. Verso 44, Jesus diz, vós sois do diabo que é vosso pai. É Jesus falando, você está entendendo? É Jesus falando, porque eles tinham que ouvir aquilo. Vós sois do diabo que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, está lendo lá? Desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você viu que está grifado ali em amarelinho? Está dizendo que ele foi homicida desde o princípio. Jesus está
julgando e condenando Satanás. Aqui ele está dizendo, ele foi homicida. Quem é homicida fez o quê? Matou. Opa, não matarás, é qual mandamento mesmo? 6º mandamento. Mas está dizendo que ele foi homicida desde o princípio. Se ele foi homicida desde o princípio, é porque lá no princípio tinha uma lei para julgá-lo. E que lei é essa? E diz que ele também é mentiroso e o pai da mentira. E o não dirás falso testemunho, é qual o mandamento mesmo? É o 9º. Então Jesus está dizendo que lá no princípio ele foi julgado de acordo com essa lei que já existia lá. Porque ele não poderia ser julgado se não existisse uma lei para julgá-lo, mas ele é classificado como quebrando o 6º e o 9º mandamentos desde o princípio. A pergunta é, desde quando existe esta lei? Que adjetivo é dado? Vocês não responderam. Desde quando existe essa lei? Desde o princípio, desde sempre. Agora vamos ver o adjetivo que é dado aos 10 mandamentos. Olha o que diz em Salmo 19:10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Lê Salmo 119 qualquer dia, você vai ver quantas vezes ele faz menção à lei de Deus. Agora, se a lei de Deus é perfeita, ela deveria ser mudada no que será? Aí você diz assim, mas isso é no Velho Testamento. Está dizendo assim, a lei de Deus é perfeita, mas é salmo. Isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus mudou todas as coisas. E é por isso que Tiago 1:25 diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, e essa é uma outra, um outro adjetivo dado à lei, lá diz que a lei de Deus é perfeita. E no Novo Testamento diz que é perfeita. Na lei perfeita, lei da liberdade. Uau! Isso aqui encaixa exatamente com o assunto da graça de ontem, do filho pródigo. A lei da liberdade que o pai tem em casa, e nela persevera, presta atenção agora, não sendo ouvinte negligente, ou seja, aquele que não ouve só e não faz nada a respeito, sabe? Mas operoso praticante, aquele que cumpre, faz o que diz nela, esse será bem-aventurado no que realiza. E nós estamos no Novo Testamento. Isso é Tiago, capítulo 1, verso 29. Agora, vamos dormir com esse barulho aí. Quando aparece esse negócio de, mas então, olha só. Tiago, o mesmo Tiago, no capítulo 2, diz assim, falando de Jesus, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ai, 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 ai. Jesus aboliu os mandamentos, está dizendo aí? Não. Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Aboliu essa lei ou não aboliu? Sim ou não? Aqui está dizendo que ele aboliu essa lei, sim ou não? Por que vocês não respondem sim se está escrito? Aqui está dizendo que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Ele sim aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Sim, ele aboliu. Mas e tudo que eu falei até agora? Joga no lixo? Como é que a gente consegue entender? Como é que a gente consegue dormir com esse barulho? E você vai prestar atenção que na Bíblia tem 2 tipos de lei. Tem mais, mas pelo menos 2. E eu estou citando essa daqui porque é aquela da qual Tiago está falando. 2 leis. Uma lei que está aqui do lado esquerdo, dos 10 mandamentos, e do outro lado, uma outra lei, que é chamada na Bíblia de lei cerimonial ou lei de ordenanças. Deus deu alguns mandamentos em relação a ordenanças, numa cerimônia que deveria acontecer lá no santuário. Como são chamados, vamos começar a colocar a diferença entre as 2 leis. Como são chamados na Bíblia os 10 mandamentos? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura,
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E tem gente que diz assim, Jesus assim, eu dou um novo mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Interessante. Porque se você olhar nos 4 primeiros mandamentos, ele fala na nossa relação com Deus. E os últimos 6, na nossa relação com o próximo. Então Jesus não deu um novo, ele acentuou o que tinha antes. Mas vamos lá, os 10 mandamentos, lei régia, lei perfeita. Mas tem uma outra lei. Como é chamada essa lei cerimonial? Jesus diz assim, Tiago diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Então, uma é chamada de lei régia e a outra é chamada de lei de ordenanças. Olha só, será que essa lei existiu mesmo? Porque eu sei que a essa altura você está aí pensando, peraí, mas que negócio, vocês estão inventando uma outra lei aí? Lei de ordenanças, como é que é esse negócio? Será que essa lei existiu de fato? Será que teve uma lei de ordenanças? Lá em Tiago 2, 8 e 9 diz, esta é a lei, veja, o outro verso era Tiago 8, é só a continuação. Ele está falando de qual é a lei de ordenanças. Ele diz, esta lei de ordenanças é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, oferta pela culpa, da consagração, do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou, ordenanças, a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Essa lei de ordenanças, quando Deus chamou Moisés assim, faz um santuário, você vai lá matar o cordeirinho, e nós falamos do santuário aqui nos programas anteriores. Então Deus, naquela época, deu leis e regras, ordenanças para Moisés. Moisés escreveu essa lei, ele escreveu essa lei de próprio punho e deixou para que fosse seguida dentro do ritual do santuário. E ela existiu lá. Aquilo apontava para quando Jesus viesse, porque o cordeirinho apontava para Jesus. Agora vamos ver a diferença entre elas. Onde Deus mandou colocar os 10 mandamentos? Em que lugar Deus mandou colocar? Tomou o testemunho e o pôs na arca, dentro da arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. O testemunho é a lei dos 10 mandamentos. Deus mandou colocar onde os 10 mandamentos? Dentro da arca, que ficava lá, que ficava dentro do lugar santíssimo do santuário. Onde Deus mandou colocar a lei cerimonial, a lei de ordenanças. Olha o que diz em Deuteronômio 31, 25 e 26. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei, era a lei de ordenanças, e ponde-o do lado da arca da aliança, do Senhor vosso Deus. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos ficava dentro da arca, e a lei de ordenanças ficava onde? Do lado de fora da arca. Mas presta atenção, porque essas duas leis, elas têm 9 diferenças. Eu falei de uma diferença. Uma ficava dentro, outra ficava fora. Dá uma olhada, eu vou passar por elas rapidamente. Primeiro, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. E segundo, a lei cerimonial, que era a lei do santuário, a lei de ordenanças. A lei de Deus era chamada lei régia, Tiago 2,8. A lei cerimonial, chamada lei de ordenanças, Efésios 2,15. A lei moral foi proferida por Deus, os 10 mandamentos, Deuteronômio 4, 12 e 13, diz que Deus foi quem escreveu, ele proferiu e ele escreveu. A lei cerimonial foi ditada por Moisés para o povo, Levítico 1, de 1 a 3. A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Moisés veio, quebrou a tábua e Deus disse assim, agora escreve. Você quebrou aqui, eu escrevi? Não, Deus foi e escreveu de novo. Deus escreveu. A lei cerimonial foi escrita por Moisés, ele que escreveu de punho. A lei moral foi posta dentro da arca
a lei cerimonial do lado de fora. A lei de Deus é perfeita, Salmos 19:7. A lei cerimonial nunca aperfeiçoou coisa nenhuma, Hebreus 7:19. A lei de Deus permanecerá para sempre, Salmo 11, 7, 8. A lei cerimonial foi cravada na cruz, Colossenses 2,14. A lei moral não foi abolida por Cristo, Mateus 5,17. A lei cerimonial foi abolida por Cristo quando ele morreu, porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dizendo que não precisava mais matar o cordeirinho, porque o Cordeiro de Deus tinha vindo e tinha morrido pela humanidade. A lei de Deus deveria ser engrandecida por Cristo, e foi. A lei cerimonial foi tirada por Cristo, Colossenses 2,14. A lei moral torna conhecido o pecado, Romanos 3. A lei cerimonial surgiu por causa do pecado. Para que serve a lei de Deus? A gente acabou de ler ali. Para que ela serve? Então, primeiro, eu já sei que a lei não me salva. Guardar os mandamentos me salva? Sim ou não? Guardar o sábado me salva? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu posso fazer qualquer obra para contar pontos com Deus? Sim ou não? Também não. Então, para que serve os 10 mandamentos? Para que serve a lei de Deus? Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, na verdade, a lei me mostra o pecado, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei é um espelho. A lei me mostra quando eu estou errado. E eu gosto de usar um exemplo assim. Vamos imaginar que a lei é esse piso no qual eu estou, esse palco. Lá para baixo é o mundo do pecado. Lá para baixo é onde Jesus encontra a gente, na vida de pecado. E Ele quer levar onde a gente? Ele quer levar lá para cima, para a santidade. É isso que Ele quer. E Ele encontra a gente lá e começa a levar. Em um momento da vida da gente, a gente passa por esse piso, vai subindo. E o foco da gente é Jesus. Jesus está lá em cima. E Ele quer nos levar para perto dEle. E a gente vai sendo levado por Jesus. No momento você passou desse piso e você está em conexão com Jesus. Se você começar a largar da mão de Jesus, você vai começar a fazer o quê? A cair. Sabe o que é a lei? A lei é o piso. A lei é o piso. Largou da mão de Jesus, você cai. E vai caindo, e vai deslizando. Chegou num momento, você passa do piso, e quando você passou do piso, a lei toca um alarme. Pá, pecou, foi longe demais, largou da mão de Deus, quebrou os mandamentos. Enquanto eu estava no pecado, eu estava lá embaixo. Quando eu estava com Jesus, eu estava lá em cima. Eu estava aqui, não lá. Mas não é a lei que me salva, ela só me mostra se eu estou em pecado ou não. Ela é um espelho, é um alarme. É por isso que Romanos 7, 8, lembra que nós lemos no último programa Romanos 7? E nós falamos a respeito de Paulo e da luta de Paulo quando diz assim, eu tenho 2 leis em mim. Uma é a lei de Deus, que ele chama lei da minha mente. E essa lei de Deus na minha mente, ela me diz e eu sei o que é certo. Mas eu tenho uma outra lei em mim, essa lei está no meu corpo, é a lei do pecado. E eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que é certo, mas eu só consigo fazer o que é errado. Eu não consigo fazer o certo. E toda vez que eu quero fazer, toda vez que a lei de Deus se defronta com a lei da carne, a lei do pecado que está em mim, a lei de Deus perde. É isso que acontece. E ele termina dizendo, miserável homem que eu sou, abre lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que está me levando para a morte? Agora presta atenção no que Paulo fala, porque a lei
do Espírito, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Opa, apareceu uma terceira lei. A lei do pecado e da morte era a lei do meu corpo que me fazia pecar. A lei da minha mente era a lei de Deus que eu conheço e que eu não consigo guardar. Eu quero, mas não consigo. Agora está dizendo que aparece uma terceira. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ou seja, é quando o Espírito de Jesus habita em mim e Ele me dá capacidade para guardar essa lei, porque eu de mim não posso fazer nada. Está entendendo? Ou seja, quando eu sou batizado pelo Espírito Santo, para que serve o batismo do Espírito? Ele serve para me fazer ser cristão. E aí é que está o grande problema. Porque eu conheço um monte de gente que diz que é batizado pelo Espírito, mas bate na mulher em casa. Eu conheço um monte de gente que diz que é batizado pelo Espírito, mas vive fazendo uma vida de dívidas. Eu conheço um monte de gente que diz que é batizado pelo Espírito, vive numa religião emocional, mas não produz a obra do Espírito e não está preocupado com a lei de Deus. Interessante. Aqui está dizendo que quando o Espírito vem, ele vem para fazer a gente ser cristão. Sabe de uma coisa? O mundo está cansado de ouvir a gente falar de Jesus. Está cansado. O mundo quer ver gente sendo como Jesus. O mundo está cansado de ouvir a gente falar blá 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 de Bíblia, de religião, de norma. O mundo quer ver a gente ser cristão, mas a gente só vai ser cristão se o Espírito estiver dentro de nós, se o Espírito morar no nosso coração. E olha ali está de 7 a 14, mas eu vou ler o 7 até o 9. Por isso o pendor da carne, ou seja, essa coisa, essa minha tendência de pecar, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Você está entendendo o que está dizendo? Essa lei da carne que me faz pecar não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que não têm o Espírito não podem agradar a Deus. O verso 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que Paulo está dizendo. Se você não tem o Espírito, toda vez que a lei de Deus disser faz isso que é certo, você não vai conseguir, porque a lei da carne vai vencer e você vai estar na carne. Mas se o Espírito estiver em você, ele vai dar poder para você para viver acima dessa lei, e ele vai fazer você ser vitorioso em relação a isso. O que é estar debaixo da lei? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está lá debaixo da lei, a lei é o seu piso, mas você não está lá mais embaixo, porque o Espírito de Deus te levou para cima, você está aqui acima, a graça de Deus é que envolve, e você não está preocupado em guardar a lei. Quando você está lá embaixo, você olha para a lei e diz assim: eu não consigo guardar a lei, é muito difícil. Mas quando Jesus entra no seu coração, quando Ele entra na sua alma, Ele vai transformando você vai ficando diferente, Ele muda seus gostos, e você passa a gostar de cenoura crua, é o que Ele faz. Jesus vai mudando seus gostos, você vai começando a gostar de música de crente, é isso. Ele vai mudando os seus gostos, e você de repente começa a ter prazer em oração, em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia. E você que olhava no sábado de manhã aquela crentaiada indo para a igreja e dizia assim: eu estou bem melhor, estou indo para o clube, eu estou indo para a piscina. Você passa a ter prazer de ir para a igreja. Ele muda você, Ele transforma você. É assim que Ele faz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, debaixo da graça. Você não fica olhando dizendo assim: ai meu Deus, me ajuda, porque eu morro de vontade de matar alguém. Não, pelo contrário, entra o amor no seu coração. Você ama, você quer ajudar as pessoas. A sua reação é positiva. Uma coisa é a gente agir de acordo com o que Deus quer. A outra coisa é a gente reagir. A gente agir é planejado. E agir não é ser cristão. Agir, a gente age assim na igreja. Sabe como é que é? Quando vai entrar uma pessoa, você dá o lugar para ela. Não, entra primeiro e tal. Isso é agir.
Reagir é quando um carro te fecha. Isso é bravo, sabe? Assim você olha e diz assim: puxa, Senhor, eu não queria agir como cristão, eu queria reagir como cristão. Isso tinha que estar dentro de mim, mas é o Espírito que vai colocando, Ele que vai habitando, Ele que vai mudando essas coisas, colocando o amor dentro do coração da gente, mudando a gente. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. A lei não acusa você, pelo contrário, você está acima dela. O Espírito, ele faz você guardar a lei dos 10 mandamentos. Está vendo esse quadro aqui? De um lado você tem Jesus, do outro lado você tem os 10 mandamentos, e em cima você tem o quê? Alianças. E em cima está escrito um nome diferente: Ketubá. O que é Ketubá? Ketubá era o documento que os noivos, ou é ainda, o documento que os noivos judeus assinam para assumir casamento diante da sociedade. Ele é assinado debaixo de uma tenda, assim. É uma cerimônia bonita, interessante. E o Ketubá é o compromisso de casamento, de união de 2 pessoas. Compromisso bonito. Dá uma olhada. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, ele diz assim: tenho escutado o seu clamor. Deus disse: Moisés, eu tenho escutado, o clamor do povo tem subido até mim. Sabe o que é clamor? É angústia, é dor. Aquele povo não aguentava mais ser escravo. Aquele povo não aguentava mais trabalhar e não ganhar. Aquele povo não aguentava mais ver os seus filhos sofrendo. Aquele povo não aguentava mais a carga que era colocada em cima deles, e eles não tinham tempo para ser seres humanos, eles eram máquinas de trabalhar. Eles não suportavam mais aquilo. E eles estavam clamando para Deus. E sabe que muitas vezes a gente acha que Deus não escuta o clamor da gente, né? Deus não escuta o meu clamor. Deus escuta o seu clamor. Quando Deus chamou Moisés, ele dizia: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Aliás, a Bíblia, ela diz que ali tem 2.100 versos dizendo que Deus ouve o pobre, o necessitado, Deus ouve o aflito. Deus está querendo dizer para você: eu cuido disso. Já ouviu falar nesse nome aqui? Rob Bell. Esse camarada, ele se tornou um ícone no mundo evangélico americano. Ele não é um adventista, e ele tem esse livro, Deus e Sexo. Nesse livro, ele escreve o seguinte: ora, os 10 mandamentos costumam ser vistos como regras severas de um Deus à procura de meios para julgar e controlar o ser humano. E não é assim que a maioria das pessoas vê os 10 mandamentos? Limite-se a seguir as regras e ninguém sairá ferido. Como se o melhor que Deus conseguisse produzir fosse uma lista de coisas que as pessoas não devem fazer. E é assim que a gente vê os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Não farás isso, não farás. Não, não, não. Aí ele diz: na verdade, os 10 mandamentos dizem respeito a algo mais. Na cerimônia de casamento judaica, ambos os cônjuges precisam manifestar sua concordância com um documento legal chamado Ketubá e assiná-lo. E aqui apareceu a Ketubá. Em essência, trata-se de uma lista do que vem a ser a vida em que estão entrando os dois. Os 10 mandamentos são o Ketubá. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele compromisso de casamento que os noivos assinam no casamento judaico são os 10 mandamentos em relação a Deus e nós. O contrato firmado entre o povo e Deus, dispondo de que modo eles viverão juntos. Por isso, o primeiro fala de ter outros deuses. Como é que é o primeiro mandamento mesmo? Não terás outros deuses diante de mim. Uau, não parece mesmo um contrato de casamento? Jure fidelidade a mim. Jura que você vai pertencer só a mim. É isso que o noivo fala. Em resumo, trata-se de um acordo. O relacionamento não funcionará se eles mantiverem outros amantes. E pelo restante das escrituras hebraicas, encontramos Deus repetindo os votos originais do casamento. Em Oséias, o Senhor se dirige ao seu povo dizendo: você me traiu, minha esposa.
O livro inteiro é um retrato da infidelidade do povo de Deus para com ele. Em outro texto, Deus reclama daquela que foi a mulher da sua mocidade. Deveria ser uma coisa bela o relacionamento de Deus e o povo, mas o povo não é fiel. Ele parte o coração de Deus. Dá uma olhada, vamos olhar, porque eu gostei demais do que ele está falando, porque é verdade. Olha só como é que aconteceu Deus dando os 10 mandamentos para o povo. Deus tinha tirado o povo do Egito, o povo tinha largado Deus, o povo não pensava mais em Deus, o povo não tinha mais relação com Deus. Aquele povo foi tão oprimido que eles acharam que Deus tinha abandonado eles, mas Deus não tinha abandonado. Mesmo enquanto eles sofriam, Deus não tinha abandonado. Mesmo enquanto eles eram escravos, Deus não tinha abandonado. Mesmo quando eles estavam passando privações, Deus não tinha abandonado. Eles estavam sendo preparados para ser povo de Deus, e Deus trouxe no deserto, reuniu, e olha o que Deus fala. Não parece Deus preparando o povo para se casar com ele? Presta atenção. Vá ao povo, Deus falando para Moisés, e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. É Deus dizendo assim: fala para o povo se purificar, passa perfume, fica cheirosinho, põe uma roupa especial, diferente, se prepara para o casamento. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia. Está chegando o dia em que Deus vai casar conosco. Agora, se me obedecerem fielmente, Deus fala, e guardarem a minha aliança, Deus está fazendo um casamento, uma aliança com o povo. Deus está fazendo um contrato. Se vocês forem fiéis a mim, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Deus está propondo casamento para o povo. Vocês aceitam a minha aliança? E o que o povo responde para Deus? Faremos tudo o que o Senhor Deus ordenou. Eu vejo isso sempre em casamento. O noivo e a noiva. Vocês costumam ver noivo e noivo de costas. Eu vejo pela frente, porque eu sou o pastor que faz o casamento. Quem chora mais, o noivo ou a noiva? O noivo ou a noiva? Não, é o noivo. Pelo menos nos casamentos que eu faço. E sabe, um dos últimos casamentos que eu fiz, o noivo era emocionadão assim. E aí, interessante que quando a noiva sentia que ele estava começando a chorar, ela cutucava ele, pá, e ele, e já deu para sentir quem ia mandar em casa naquele casamento ali. Aí eu pergunto para o noivo assim: quer ser feliz? Ele diz, sim. Pergunto para a noiva: quer ser feliz? Ela diz, sim. Parece um sino assim, sabe? Sim, um negócio assim. Eu digo, não se case. Quer ser feliz, não casa. É o que eu digo. Eu digo tudo, todo casamento eu falo isso. Quer ser feliz, não se case. Todo casamento que eu falo isso. Porque tem um segredo aí. É só um joguinho de palavras. Não deve se casar quem quer ser feliz. Deve se casar quem quer fazer o outro feliz. E aí está o segredo de tudo. Entende? Mas você sabe por que o noivo e a noiva estão chorando no casamento? A noiva está pensando: vão ser muitas fraldas, muita louça, vou ter que arrumar a casa muitas vezes, eu vou estar cansada. E ela está chorando por isso. É ou não é? No casamento ela chora por isso. É ou não é? Não é? E o noivo? Vou ter que trabalhar muito porque essa mulher come muito. É ou não é? Também não. E depois quando tiver filho? Não. Estão felizes, sabe? Tudo que vem depois é consequência. Estão apaixonados, estão felizes de estar junto ali. Sabe qual foi a melhor coisa do meu casamento? É que antes de casar, quando chegava de noite, eu tinha que levar minha namorada para a casa do pai dela. Depois que eu casei, eu levo para a minha. Coisa fantástica, a gente passa o tempo todo junto. Que bom! O resto é tudo consequência, e a gente faz feliz, cuida de filho, cuida de tudo, com amor. E é isso que Deus está falando. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Ora,
Ela espera que eu seja fiel a ela, ela espera que eu retribua como esposo, ela espera que eu trabalhe. Isso não está escrito num contrato, mas quando eu me casei eu disse assim, eu vou ser fiel a você. E Deus fez o contrato de casamento e disse, eu espero que você seja fiel a mim. E olha, você ser humano, se eu não colocar, aqui estão as regras do nosso relacionamento, mas a gente quer pegar essa lei, quer jogar no lixo e dizer assim, não existe a lei dos 10 mandamentos. Por isso, esse texto de Jeremias, que é o último que nós vamos ler, e eu peço para você abrir a sua Bíblia, pega aí, Jeremias capítulo 31. Olha o que diz aqui, do verso 31 em diante. Deus está falando, é uma profecia, onde Deus diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias estava falando de quando Jesus viesse. Por que ele está falando de uma nova aliança? Jeremias viveu lá depois de Moisés, o povo já tinha abandonado Deus, e Deus está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança, não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus está dizendo, opa, você viu o que Deus está dizendo? Eu vou fazer uma nova aliança, porque aquela eles anularam, me desobedeceram, eles me traíram, eu vou fazer uma nova aliança. Aí você pode pensar, está aí, essa nova aliança que Deus vai fazer, Ele vai mudar os mandamentos, é isso que Ele vai fazer. Deus vai dizer que não precisa mais dos mandamentos, foi isso que Jesus veio fazer. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe o que Deus mudou da aliança? Deus não mudou a aliança, Deus mudou aonde Ele escreveu. Ele diz, antes eu escrevi em tábuas de pedra, mas o meu povo, ele me negou, ele me traiu, a minha esposa me traiu. Agora, quando o meu filho vier, eu vou pegar essa mesma lei e não vou cravar na pedra, eu vou cravar no coração e na mente daqueles que me quiserem. Eu vou colocar a lei do Espírito e eles vão viver os mandamentos, eles vão ser como o meu filho, eles vão ser como Cristo. É isso que eu vou fazer e eles não vão me desamparar nunca mais. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Tudo no Novo Testamento. Seus mandamentos não são penosos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo diz, não, de maneira alguma, antes confirmamos a lei. E Apocalipse 11, 19, hein? O que diz lá? O que diz naquele texto? Abriu-se então o santuário de Deus, isso é Apocalipse, é profecia. Está falando do Armagedon, do preparo para o Armagedon. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Tem um santuário de Deus no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Esse é Apocalipse. Está falando de profecia e está dizendo que no céu tem uma arca da aliança. E o que ficava dentro da arca da aliança mesmo? Os 10 mandamentos. E está dizendo que lá no céu tem uma arca da aliança e que vai ser vista. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você conhece alguma religião que diz que pode matar? Religião cristã? Pode matar. Alguma diz que pode? Não. Pode roubar? Sim ou não? Pode ofender pai e mãe? Pode ter outro Deus diante de Deus? Na verdade, todas as religiões dizem, afirmam, que nós devemos cumprir todos os mandamentos, todos, menos um mandamento, menos um. Por quê? A lei toda, menos um.
Quem mexeu nesse único mandamento? E por que Deus enfatiza tanto a lei dele, se eu sou salvo pela graça? Ele diz, você é salvo pela graça, filho. O meu amor alcança você. E sabe, eu tenho certeza que se você se apaixonar por mim, você vai me servir com prazer. Você vai fazer tudo que eu gosto, porque eu vou estar no seu coração. Porque quando você se entrega, você quer fazer a vontade do outro. Você não vê a hora. Sabe, tem uma coisa boa que é receber presente, não tem? Mas sabe o que eu tenho aprendido? Dar presente é mais gostoso. Nossa, é muito gostoso. Você olha na cara de alguém que gosta de dar presente, quando ele dá presente para alguém que ele gosta. Assim, ele dá o presente, aquela pessoa que recebeu o presente quer muito aquilo, e a pessoa que abre o presente começa a abrir. Ao invés de você olhar na cara de quem está abrindo, olha na cara de quem deu o presente. E você vai ver uma cena, a pessoa na expectativa. A pessoa não está olhando para o presente, a pessoa está olhando para a cara de quem está abrindo. E ela está ali, ela está ali. Eu imagino assim o rosto de Jesus quando ele curava alguém. O cego, que nunca tinha visto nada, de nascença. E quando ele começava a enxergar, e a cara de Jesus vendo a alegria dele. É gostoso ver alguém alegre, não é? É. Isso a gente sente em relação às pessoas que a gente ama. Isso é o que a gente sente quando a gente ama a Deus e quando a gente quer entregar a vida para Deus. Olha, a Bíblia nos diz, não dá para esquecer dos mandamentos. Se você esquecer de um, você vai esquecer de todos. A lei está ligada. Não dá para esquecer de um. Quem quebra um mandamento, quebra todos. Você tem dificuldade com isso? Tem dificuldade com essa coisa da lei? Tem dificuldade com essa verdade? É uma verdade dura demais para você? Eu sei, a primeira coisa que você pensa é assim, mas como que eu vou guardar essa lei? Eu não consigo. E eu vou falar um segredo para você, eu também não. Não consigo guardar essa lei. Sabe do que eu dependo? Eu dependo do poder de Deus em mim cada dia. Cada dia eu tenho que ir para Deus, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que dizer, Senhor, hoje me dá o seu Espírito, me reveste do seu Espírito, para eu viver isso, porque sem o Senhor eu não consigo fazer nada. E é só assim que Deus dirige a gente. Mesmo assim, é a gente dar uma largadinha da mão de Jesus e a gente cai. Senhor, por favor, volta. E Ele perdoa, e Ele busca você, e você vai crescendo, e você vai crescendo, e você vai crescendo. É desse jeito que Ele faz, é desse jeito que Ele caminha. Quem sabe aqui dentro tem alguém que tem quebrado a lei de Deus. Sabe por quê? O mundo no qual a gente vive está cheio de pornografia, o mundo no qual a gente vive está cheio de traição, as pessoas acham que isso é comum, não é? Ah, homem é assim mesmo. Homem que é homem não é assim mesmo, não. Não. Porque ele não gosta de ser traído. Então por que ele trai? Por que ela trai se ela não gosta de ser traída? Mas talvez você seja um escravo do pecado, no sentido de que você não consegue deixar o seu pecado. Não consegue. Há um tempo atrás, uma menina, eu morava na casa de uma família, e eu estudava teologia. E aquela menina era uma menina muito difícil, temperamento dificílimo. E um dia a mãe dela me deixou em casa com ela, era uma menina pequena, para eu cuidar dela. E aquele dia ela se viu livre da mãe e ela fez coisas terríveis. Me deixou muito, muito irritado. Eu, como era maior que ela e mais forte, segurei, coloquei ela de castigo, e não sei como ela me obedeceu, disse, não sai daí, você não vai sair daí. E ela não saiu, mas me xingou um monte. Ficou lá uns 5 minutos talvez, e depois eu voltei para conversar com ela. Nessa época eu tinha uns 21 anos, estudava no seminário. Eu cheguei para falar no coração dela, eu disse assim, por que você faz assim? Eu vejo você tratando a sua mãe, vejo você tratando o seu pai, você é inteligente, você é isso, é aquilo. Peguei todas as boas qualidades dela. Uma menina de talvez 5 ou 6 anos naquela época. E ela olhou para mim com os olhinhos cheios de lágrimas e disse assim,
eu sei tudo isso, mas eu não consigo. Tem uma maldade dentro de mim, eu não consigo. Talvez você seja escravo do pecado. Sente que tem alguma coisa dentro de você. Jesus é aquele que promete libertar você. É aquele que promete que você vai fazer o que é impossível para você. Jesus é aquele que promete o perdão. Ele diz assim: você está pecando, está quebrando a minha lei. Eu prometo para você uma coisa: eu prometo o perdão. Não fica olhando para os mandamentos. Não fica olhando para o assoalho como se ele fosse seu teto. Eu quero guardar a lei. Não, olha para Jesus e diz: Senhor, então toma minha mão. Segura minha mão. Me ajuda a seguir o Senhor, Pai. Me dá força para eu poder andar no seu caminho. E coloca paz no meu coração. E Ele vai fazer isso com você. Eu quero cantar uma última música. E eu quero chamar hoje você que tem sido escravo do pecado. Eu não sei qual é o seu pecado. Você que sabe. Você pode ser gula. Pode ser que você não se controle com a compra. Pode ser que você tenha noção da palavra de Deus e queira guardar a lei, mas você não consegue guardar a lei, então você prefere deixar esse assunto de lado. Eu não sei qual é, mas você se sente escravo dele. E eu quero chamar você para você autorizar Jesus a ser o líder da sua vida. Mas você tem que autorizar. E se você precisa ser liberto, vem para cá. Vem. E eu já vejo alguém vindo. Amém. Só Ele pode libertar você. E diga isso. Perdão, Senhor, eu peço. Não quero me esconder atrás das minhas faltas, encobrindo erros meus. Perdão, Senhor, suplico, quebrei a tua lei, feri teu coração, te entristeci, eu sei. Segura agora minha mão, ajuda-me, Senhor, dá força para eu prosseguir e a paz do teu perdão. Perdão, Senhor, se eu errei, perdão, Senhor, perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, meu Pai, por tudo de errado que eu fiz, por ter me afastado dos ensinos teus para mim. Perdão, Senhor, por atos e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões. Eu sei que a tua graça jamais me deixará. O teu amor infinito me purificará. Perdão, Senhor, se eu errei, perdão, Senhor,
Senhor, nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos cumprir o seu querer na nossa vida, Senhor. Mas não é fácil, o Senhor sabe. A natureza humana vive nos chamando. Nós ainda, Pai, sabemos que ela é atuante na nossa vida. Por isso a gente depende que a cada dia o Senhor derrame a porção do seu Espírito para aquele dia. Nos ajuda a buscarmos essa porção, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos o seu plano para nós. Nos ajuda, Senhor, a não deixarmos de estudar a sua palavra por medo de encontrar a verdade lá. Para muitos, Senhor, a verdade de que sua lei ainda é vigente até hoje e que o povo seu, que vai estar vivo no fim dos tempos, guarda os seus mandamentos e tem o testemunho igual ao testemunho de Jesus. Essa verdade é muito dura, Pai. Muitos vão voltar para casa, muitos vão ficar em casa ruminando isso, lutando com isso. Ajuda o Senhor a entenderem a sua verdade, a sua palavra. Porque o Senhor que é Deus, que diz, eu não mudo, porque o Senhor mudaria uma lei que o Senhor escreveu com o seu dedo e que disse que escreveria no nosso coração e na nossa mente. Nos dá forças para, Senhor, cumprirmos a sua vontade. Perdoa os nossos pecados. Vive conosco, Senhor, e nos dá a sua graça em nome de Jesus. Amém.